Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Reforma e Teologia. Eu me chamo Caleb Elias de Carvalho Barbosa e no terceiro vídeo de nossa série sobre a Terra plana, vamos abordar uma das descrições mais fascinantes da criação contida nas Escrituras: a formação do firmamento, das águas acima e da terra estabelecida. Esses conceitos, presentes em passagens como Gênesis 1, 6 a 8 e Salmos 104, 5, revelam uma cosmologia que destaca a majestade do Criador e a ordem divina estabelecida no universo. O firmamento, descrito em Gênesis como uma expansão que separa as águas, é um elemento central na visão bíblica da criação. Ele aponta para a estrutura ordenada do cosmos, onde tudo foi estabelecido por Deus com propósito e significado. Além disso, o Salmo 104 nos lembra que a terra foi fundada por Deus sobre bases firmes, de forma que jamais será abalada. Essa linguagem reforça a ideia de uma criação de um mundo fixo, estável e planejado para refletir a glória do Criador. Neste vídeo, analisaremos o significado teológico e cosmológico dessas passagens e discutiremos como elas moldam nossa compreensão da criação. Exploraremos como a ideia do firmamento e das águas acima refuta interpretações modernas que tentam reinterpretar ou espiritualizar essas descrições, reafirmando que a cosmologia bíblica é literal, clara e inerrante. Examinaremos as Escrituras para compreender a visão do cosmos segundo a autoridade final de Deus. A Bíblia apresenta uma descrição clara e detalhada do firmamento em Gênesis 1, 6 a 8, onde lemos: E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento, e as águas que estavam sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Gênesis 1, 6 a 8. O termo firmamento do hebraico no original em hebraico é raquia, que significa algo expandido ou estendido. A palavra transmite a ideia de uma superfície sólida ou firme, estendida como uma abóbora sobre a terra. Esse entendimento está alinhado com a cosmologia hebraica, onde o firmamento era concebido como uma estrutura sólida que sustentava as águas acima mencionadas no texto. Essa visão é corroborada por outros textos bíblicos, como Jó 37, 18, onde o firmamento é descrito como algo duro, como um espelho de bronze. A metáfora de um espelho de metal polido reforça a ideia de que o firmamento é uma estrutura tangível e não meramente uma ideia abstrata ou figurativa. De acordo com Gênesis 1, o firmamento tem uma função específica: separar as águas abaixo das águas acima. Essa separação estabelece a ordem no cosmos, evidenciando a soberania de Deus sobre a criação.
As águas acima, frequentemente interpretadas como reservatórios celestiais, são mencionadas novamente em passagens como Salmo 148:4, onde o salmista louva a Deus pelas águas que estão acima dos céus. O firmamento também é identificado como céus, indicando que ele serve como a habitação das luminárias criadas no quarto dia. Gênesis 1:14-19. Isso reforça sua centralidade na cosmologia bíblica como um componente físico e funcional do universo criado por Deus. É importante ressaltar que a descrição do firmamento em Gênesis não é meramente poética ou simbólica. A Bíblia é a revelação inerrante de Deus e, portanto, suas descrições sobre o cosmos devem ser entendidas como literais e autoritativas. Quando o texto afirma que Deus criou um firmamento para separar as águas, devemos aceitar essa declaração como verdade, rejeitando interpretações modernas que tentam acomodar teorias científicas contrárias à revelação divina. A visão bíblica do firmamento desafia e contradiz a cosmologia moderna, que frequentemente ignora ou rejeita as Escrituras como fonte de verdade sobre a criação. No entanto, a cosmovisão bíblica é clara. O firmamento é uma parte integral do universo ordenado por Deus, testemunhando sua glória e poder criativo. A existência do firmamento nos lembra da soberania absoluta de Deus sobre toda a criação. Ele é o arquiteto e sustentador do cosmos, e suas obras refletem sua sabedoria e majestade. O firmamento, com sua função de separar as águas e sustentar as luminárias, aponta para a ordem e propósito na criação, reafirmando que tudo foi feito para glorificar o Criador. O termo raquia, traduzido como firmamento, é fundamental para compreender a cosmologia bíblica. Derivado do verbo hebraico raka, que significa bater, martelar ou estender algo fino, ele sugere a ideia de uma estrutura sólida e estendida. Em contextos antigos, essa palavra era usada para descrever superfícies metálicas, como a lâmina de um martelo ou uma chapa fina, o que reforça a visão de um firmamento tangível, semelhante a uma abóbada ou cúpula. Essa interpretação é sustentada por outras passagens bíblicas, como Jó 37:18 e Êxodo 24:10. Jó 37:18 vai dizer: acaso com ele podes estender o firmamento que é sólido como espelho fundido? Aqui o firmamento é comparado a um espelho de bronze polido, uma descrição que enfatiza sua solidez e visibilidade. Êxodo 24:10 diz: quando Moisés e os anciãos tiveram uma visão de Deus, viram algo semelhante a um pavimento de safira. Embora o texto não mencione explicitamente o firmamento, ele reforça a ideia de uma separação visível e sólida entre o céu e a terra. O firmamento desempenha um papel crucial na ordem estabelecida por Deus na criação. Em Gênesis 1:6-8, sua função primária é separar as águas abaixo, possivelmente mares e fontes subterrâneas, das águas acima, reservatórios celestiais.
Essa separação evidencia a sabedoria e o poder de Deus ao organizar o cosmos de maneira ordenada e funcional. As águas acima do firmamento são mencionadas novamente em Salmo 148:4. Louvai os céus dos céus, e as águas que estão acima dos céus. Isso indica que essas águas permanecem em seu lugar, sustentadas pela palavra criativa de Deus. Além disso, eventos como o dilúvio em Gênesis 7:11, onde se romperam todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram, sugerem que as águas acima podem ser liberadas sob a soberania divina. No quarto dia da criação, Gênesis 1:14-19, Deus colocou as luminárias, Sol, Lua e estrelas, no firmamento. Isso indica que o firmamento não é apenas uma separação passiva, mas um elemento ativo na sustentação das luzes celestiais que governam o dia e a noite. Essa descrição é literal e contradiz as teorias modernas que colocam as estrelas em vastos espaços cósmicos distantes. Na visão bíblica, o firmamento é um componente ordenado e funcional do cosmos criado. Os povos antigos, incluindo os hebreus, viam o cosmos como uma estrutura ordenada, com a Terra como base, o firmamento como uma cúpula sólida e as águas acima como reservatórios celestiais. Essa cosmologia não era apenas uma tentativa de explicar o mundo físico, mas uma expressão teológica que refletia a soberania de Deus. Entre os babilônios e egípcios, por exemplo, encontramos conceitos similares de um céu sólido sustentando águas celestiais. No entanto, enquanto essas culturas frequentemente atribuíram poderes divinos a elementos do cosmos, a visão bíblica rejeita tais idolatrias. O firmamento, na Escritura, é uma criação de Deus, sujeita à sua vontade e destinada a glorificá-lo. A cosmologia bíblica é frequentemente desprezada ou reinterpretada para se alinhar com teorias científicas modernas. Contudo, como cristãos, rejeitamos essas acomodações. A Escritura é a autoridade final sobre todas as questões, incluindo cosmologia. Quando Deus descreve o firmamento como uma expansão sólida que separa águas, devemos aceitar essa descrição como verdadeira e inerrante. Não cabe à ciência moderna, baseada em métodos empíricos, falíveis e limitados, reinterpretar ou contradizer a palavra revelada de Deus. O firmamento nos lembra da soberania de Deus e da ordem intrínseca na criação. Ele separa, organiza e sustenta o cosmos de acordo com sua vontade. Além disso, o firmamento aponta para a transcendência divina, servindo como um limite entre o domínio terreno e o celestial. Ao contemplarmos o firmamento, somos chamados a louvar o Criador, que estabeleceu tudo com perfeição. Bem, em nosso estudo, vimos que o firmamento, conforme descrito em Gênesis 1:6-8, não é uma metáfora ou uma construção simbólica, mas uma parte literal e funcional da criação. Ele é uma estrutura sólida,
criada por Deus para separar as águas e estabelecer ordem no cosmos. A visão bíblica do firmamento reflete a sabedoria e a soberania do Criador, estabelecendo um padrão de organização e propósito para o universo. Essa cosmologia não deve ser reinterpretada à luz de teorias modernas, mas sim compreendida como uma revelação inerrante da verdade sobre o cosmos, dada por Deus. Como cristãos, reafirmamos que a Bíblia é a autoridade final sobre todas as questões, incluindo a cosmologia. A criação é um reflexo da glória de Deus, e o firmamento é um testemunho dessa glória. Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua atenção, por ter assistido o vídeo até aqui. Peço que curta, comente e compartilhe com outras pessoas. Bem, então, até o nosso próximo encontro.